Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como estão? Vejam, hoje na nossa aula de religião, nós vamos continuar a falar sobre doutrinas das religiões, certo? Na aula passada nós falamos um pouco sobre doutrinas, né? Sobre dogma, sobre fé, né? O que era o dogma, o que era a fé. E hoje a gente vai continuar falando sobre um pouco sobre essas questões, né? Das doutrinas religiosas. Eu acho que alguém me perguntou sobre mito. Quando surge o mito e quando surge a religião. Eu lembro que eu expliquei para vocês que o mito, na verdade, é quando você faz uma narrativa de algo, né? E com o passar do tempo, aquele mito se torna uma verdade de fé e acaba se tornando um ensinamento religioso ou um dogma, né? Vejam o que é que tem, o que é que diz aqui no livro, que é bem interessante, no livro O Livro Ilustrado das Religiões. Vejam o que é que diz. As diversas religiões do mundo têm em comum uma característica fundamental. Todas visam um objetivo espiritual, seja pela união com um Deus supremo ou deuses, seja pela busca de um estado mais elevado, como o empenho budista em atingir o nirvana. E olha o que é interessante. Narrativas em comum. A maioria das religiões preserva histórias e mitos que congregam suas crenças, embora alguns tenham sido transmitidos oralmente e em muitas religiões foram registrados em textos sagrados. Alguns, como o Corão para os muçulmanos e a Bíblia para os judeus, são tidos como revelações e considerados a palavra de Deus. Muitas religiões têm como crença comum mitos sobre a criação, nos quais um Deus Criador faz a terra e o céu, e em muitas versões criou o primeiro homem e a primeira mulher. Outras religiões, como o budismo, não têm esses mitos. Certos temas e histórias também se repetem, como o grande dilúvio, que é mencionado na epopeia de Gilgamesh, que é uma história dos povos da Mesopotâmia, né, que adoravam os deuses pagãos e acreditavam no dilúvio de Noé, né? Quem será que copiou quem, né? Um texto mesopotâmico. A mais antiga narrativa escrita, o Gilgamesh, que corresponde ao Antigo Testamento da história de Noé. Outro tema comum é a ideia de que o Messias Salvador, o profeta, retornará para anunciar uma nova era religiosa. Muitos cristãos esperam pela segunda vinda de Jesus, o hinduísmo espera a vinda de um próximo avatar do deus Vishnu, e os muçulmanos falam do Mahdi, o imã escondido, que aparecerá no fim do mundo. Essas crenças mostram como as religiões, com frequência, compartilham noções sobre a origem do universo, cosmogonia e expectativas do futuro, escatologia. Então vejam que é interessante. Nas doutrinas e nos ensinamentos religiosos, nas doutrinas das várias religiões, todas elas acabam tendo alguma coisa em comum. Veja a história do dilúvio, né? Que é contado no Antigo Testamento, na Bíblia, que fala que Noé teria, né, reunido os animais numa arca. E dali teria salvo, né, ele e sua família de um grande temporal, né, que atingiu a terra e inundou toda a terra. Mas vejam, existe um livro sagrado de um povo que era pagão, que adorava muitos deuses, vários deuses, que é a Epopeia de Gilgamesh, que esse livro conta a mesma história, sendo que o personagem não é Moisés, é outra pessoa. Será que os judeus copiaram a história dos babilônicos? Então veja, há muitas crenças e doutrinas que as religiões têm em comum. Veja, no hinduísmo, como nós acabamos de ver, se acredita que Vishnu, que é o Deus Criador, de tempos em tempos Vishnu vem à Terra, em forma humana ou de um animal, para ensinar as pessoas a transmitir os seus ensinamentos. Para os indianos, Buda foi um avatar de Vishnu. O que é um avatar? Um avatar é um santo, né? Então eu posso dizer que Buda foi a encarnação de Vishnu na Terra. Seria o conceito para os indianos, né? Vejam que é interessante. Outras religiões também acreditam em Messias. Não é só o cristianismo. Veja que o Hare Krishna acredita que Krishna era o Messias, né? Era o Messias enviado
né? Veja que para os muçulmanos, Maomé era o Messias enviado. Para os judeus, Moisés era o Messias enviado. Então veja, há muitas crenças, há muitas doutrinas semelhantes, né, entre as religiões. Então, por que há tanto atrito, né, e discórdia se as religiões têm tantas coisas em comum, né? Tantos ensinamentos em comum? É um questionamento que nós fazemos, né? Por que não há diálogo, né? Por que não há compreensão? Por que não há bom senso, né? Por que há tanto conflito em vez de haver união? Se as doutrinas e os dogmas. O que é um dogma? O dogma é o ensinamento de uma religião. E a doutrina são também os valores e os ensinamentos, né?